O que aconteceu hoje foi uma vergonha. Uma vergonha. O pior jogo do ano. Uma das piores derrotas da história do Vasco da Gama. Esses jogadores e essa diretoria conseguiu algo histórico, que é perder de 4-1 para um time venezuelano. Um time sem tradição nenhuma. Um time horrível. E o Vasco conseguiu ser pior ainda. Um bando de incompetente dentro de campo. Um bando de incompetente na diretoria. Na qual um diretor tem que descer para ser treinador interino. Isso é horrível. É uma vergonha. O torcedor vascaíno está cansado de passar vergonha. Está cansado de ver vexame. O time jogou um péssimo primeiro tempo. Horrível. E foi para o intervalo e voltou sem uma alteração. O que falta? Se o salário está em dia. O que está faltando para esse time jogar bola? Para esse time acordar? O que a gente viu hoje foi uma vergonha histórica. Tá faltando, sabe o quê? É invasão em treino. Tá faltando cobrança. Esse time tá acostumado com essa maré mansa. Uma diretoria que não cobra, uma torcida que não cobra. Umas falhas bestas dentro de campo. Umas falhas que nem um jogador do meu bairro, um time de bairro, um time de várzea faz. Matheus Carvalho, esse foi um jogo para você chegar em Salvador, vir direto para o Rio de Janeiro, pegar suas coisas, vai para São Januário, pega suas coisas no departamento e vai embora. Acabou. Acabou. Não dá mais. Não dá mais, Matheus Carvalho. Chega. Você é horrível. E pior é quem te contratou. É péssimo, horrível. Você vê esse time jogando, um time que não tem nada dentro de campo, não tem uma variação tática, um time morto dentro de campo, totalmente morto, sem vontade. Hugo Moura fez um pênalti besta, culpa do Matheus Carvalho. Hugo Moura fez um pênalti besta, ninguém cobrou o juiz, ninguém cercou o juiz. Todo mundo olhando. Piton deu as costas. Lucas Piton, você não conseguiu marcar um jogador de 1,50 m. 1,50 m. Você é horrível. Isso é uma vergonha. No primeiro tempo eu achei que a gente ia voltar para o segundo um pouco melhor. A gente conseguiu ser pior do que o primeiro tempo. Conseguimos ser pior do que o primeiro tempo. Essa derrota é para a diretoria acordar. Se eu fosse Fernando Diniz, depois de um jogo desse, eu vou acertar com um time horrível desse, um elenco horrível desse, uma diretoria amadora horrível dessa. Vai ser difícil até arrumar um treinador que queira assumir essa bomba. Porque isso é uma bomba, é um campo minado. É um time que você olha para o banco de reserva, não tem ninguém. É um time que você olha para o time titular, é um time sem sangue, sem intensidade, um time morto, sem vontade. Parece que joga por jogar. A gente vê os jogos passados, a gente vê o jogo do Sub-17, o jogo do Sub-20, um time que joga com vontade. Pode botar todo mundo para fora e bota a base para jogar. Bota o Sub-20 para jogar. Que se perder de 4-1 vai ser menos pior do que o time principal perdendo de 4-1. A gente está cansado disso. A diretoria tem que acordar. O Pedrinho tem que acordar. O Marcelo Santana é um dos piores diretores que eu já vi passar.
pelo Vasco da Gama. É um dos piores diretores. Se não for o pior. O que esse cara ainda faz dentro do Vasco? Pedrinho, acorda. Para de contratar por amizade. Seja profissional. Você tem que ser profissional. O seu cargo é de profissional. Não é cargo de amizade, não. Isso aí, o Vasco da Gama não é botequim, não. O Vasco da Gama não é escola de samba. Respeita a história do Vasco da Gama, Pedrinho. Respeita a história do Vasco da Gama, Marcelo Santana. Felipe, respeita a história do Vasco da Gama. O vídeo é esse. Eu não vou nem pedir para curtir e compartilhar. Dessa vez eu não tenho nem pedido para fazer. Só críticas. Foi um dos piores jogos do Vasco que eu vi. Foi um dos piores jogos. O vídeo é esse, pessoal.